Quando a gente fala em arte, do que você se lembra? É daqueles quadros renascentistas, daquelas igrejas todas pintadas? Não é nada disso, né? Você se lembra mesmo é do pop art, grafite, cinema. Bom, a arte é realmente um campo vasto que permite que cada um, dentro do seu tempo, realidade e, claro, sensibilidade, se expresse da maneira que achar mais interessante. O assunto de hoje é exatamente esse, mas com uma pitadinha a mais. Sabia, por exemplo, que no decorrer da história, muitos artistas colocaram códigos, detalhes e até mensagens secretas dentro das suas obras? O problema disso é que alguns desses segredos são realmente perturbadores. Então, vem comigo que eu, Guilherme Marques, vou te apresentar quais são as 7 obras de arte que escondem segredos perturbadores. Número 1, a criação de Adão, Michelangelo. Para começar a nossa lista em alto nível, a gente vai falar de Michelangelo. Uma das suas obras mais famosas, sem dúvida, é a criação de Adão, que foi feita no teto da Capela Sistina. Essa imagem de Deus tocando o dedo de Adão já foi reproduzida no mundo inteiro, mas o que pouca gente havia percebido é que existe uma mensagem quase que explícita nessa obra. Michelangelo, como você já deve ter ouvido falar, era um profundo conhecedor da anatomia humana. Especula-se que quando ele tinha 17 anos de idade, ele começou a dissecar cadáveres que estavam enterrados nos cemitérios que existiam atrás das igrejas. Tudo isso, é claro, em nome da obsessão perfeccionista que ele tinha com as suas obras. Mas o que será que existe escondido nessa obra? Bom, alguns estudiosos apontam que Deus está nitidamente inserido dentro de uma figura de um cérebro humano. Os detalhes desse cérebro são tão ricos que, para os críticos, é mais absurdo acreditar que o desenho surgiu por alguma coincidência do que simplesmente aceitar que Michelangelo, como o gênio que ele realmente era, fez tudo isso de propósito. A estrutura tem, por exemplo, a forma exata do cerebelo, o quiasma óptico e a glândula pituitária. Essa faixa verde, que foi feita aparentemente sem nenhum objetivo, está no local e é do formato exato da artéria vertebral. O porquê de Michelangelo ter feito isso continua sendo um mistério. Mas, se realmente se tratar de uma crítica, olha, o que eu posso dizer é que o pintor mandou um recado pesado. Muitos estudiosos interpretam essa mensagem da seguinte forma: como o cérebro humano é a própria representação da racionalidade e Deus estaria inserido dentro dele na obra que se chama A Criação de Adão, Michelangelo provavelmente estaria querendo dizer que Deus é, de certa forma, fruto da imaginação humana. Mas e você? Acredita nessa possibilidade? Número 2, A Última Ceia, Leonardo da Vinci. A Última Ceia de Leonardo da Vinci é outra obra famosa no mundo inteiro. Sempre existiram especulações sobre essa tela, mas depois do best-seller O Código da Vinci, parece que o mundo ficou ainda mais interessado nessa obra. Apesar de todas aquelas teorias que você deve ter visto no filme ou lido no livro serem ficcionais, existem sim algumas teorias feitas por estudiosos renomados e que encontraram, de certa forma, mensagens subliminares nessa tela. Uma delas diz que Da Vinci, que dominava também a área da música, teria escondido uma canção, um requiem para ser mais preciso, dentro da tela. As notas estariam sinalizadas através da disposição das mãos e dos pães que estão distribuídos na tela. Agora, outro detalhe que impressiona sobre essa teoria é que Leonardo da Vinci sempre escrevia de trás para frente, e as notas realmente só formam uma melodia quando tocadas de trás para frente. Para muitos estudiosos, seria impossível uma melodia como essa se formar assim aleatoriamente. Mas, como vocês já devem imaginar, tudo não passa de especulações. Até porque Da Vinci nunca poderá nos revelar a sua verdadeira intenção quando pintou essa obra. Número 3. A Madonna com São Giovannino, Domenico Ghirlandaio. A nossa terceira obra não é tão popular assim quanto as duas primeiras, mas sem dúvida o que existe escondido nela é uma das coisas mais perturbadoras que mostramos até aqui. Essa tela foi pintada por Domenico Ghirlandaio, que foi um pintor italiano da época do Renascimento e por isso não poderia jamais imaginar que algum dia objetos como aviões ou helicópteros existiriam. E por mais que ele imaginasse isso, você acha mesmo que um elemento futurístico como esse faria sentido em uma obra sacra que conta com a Virgem Maria e um santo? Pois é, não dá, né, gente? Mesmo assim, se a gente aproxima um pouco o desenho, a gente vai conseguir ver uma espécie de aeronave reluzente toda feita com detalhes.
Logo abaixo dela existe a figura de um homem que olha para o céu com a mão levada aos olhos, como se ele forçasse a vista para conseguir enxergar o que estranhamente está vagando por ali. Para piorar tudo de vez, eu preciso te dizer que essa não é a única obra do Renascimento que traz representações de naves e objetos voadores não identificados. Essa, inclusive, seria uma das evidências usadas por ufólogos para justificar a teoria de que alienígenas já tinham passado aqui pela Terra durante o período medieval. É bizarro, não? Número 4, O Quarto Azul, de Pablo Picasso. Pablo Picasso, sem dúvidas, é o artista mais atual dessa lista. Foi em 1901, já no primeiro aninho do século XX, que a obra The Blue Room, ou O Quarto Azul, foi pintada. Essa tela pertence a um famoso período do pintor, a famosa fase azul de Picasso. Nessa época da sua vida, a depressão e a falta de condições financeiras fizeram Picasso retratar, através das suas obras, o seu estado de espírito. Tudo era pintado em tons de azul e traziam essa melancolia que você mesmo pode ver no desenho. Muitos anos se passaram até que finalmente, em 2008, a obra foi sujeita a análises técnicas com aparelhos de infravermelho. Esse tipo de procedimento é comum em obras importantes como essa, e foi graças a esse processo que pesquisadores descobriram que existe no quarto azul uma sobreposição de desenhos. Debaixo da cena de uma mulher tomando banho, podemos ver, graças ao infravermelho, a imagem de um homem com barba e com o rosto apoiado sobre o seu próprio braço. Não se sabe ao certo o porquê de existir essa sobreposição, mas a possibilidade mais provável é que, graças à dificuldade financeira, Picasso estaria reaproveitando telas, pintando em cima de desenhos que ele, por algum motivo, não havia gostado tanto assim. Mesmo assim, o motivo para a existência do homem barbado nessa tela ainda continua sendo um mistério. Número 5. 20ª cena da vida de Francisco, Giotto di Bondone. Giotto di Bondone foi um pintor muito influente no século XIII, mas foi depois de quase 800 anos que restauradores da Basílica de São Francisco de Assis descobriram que o artista havia escondido uma coisa bizarra em uma de suas obras. Como você já deve imaginar, na época de Giotto, a grande maioria das obras pintadas eram feitas sob encomenda da Igreja Católica, que de certa forma até monopolizava e controlava o que ia ser feito. Em uma dessas obras, que se chama A 20ª Cena da Vida de Francisco, Giotto colocou em meio a uma nuvem densa o rosto nítido de um demônio. A criatura tem olhos, nariz em formato de gancho, sorrisinho cínico, chifres e tudo mais. Não tem como olhar para esse pedaço da pintura e dizer que pode ser uma coincidência, até porque o rosto está muito bem detalhado. Mas aí que você deve estar se perguntando, como é que ninguém reparou isso antes? Então, essa obra é gigantesca e fica difícil analisar todos os seus detalhes olhando assim, lá debaixo da capela, sem contar que o artista realmente fez o rosto de maneira sutil e quase escondida. Agora, o motivo e o que ele queria com isso é simplesmente impossível de descobrir. Número 6. Autobús, Frida Kahlo. É praticamente impossível olhar para a obra Autobús, da artista mexicana Frida Kahlo, e deduzir que existe uma história realmente perturbadora por trás dela. Olhando assim, nós vemos cores alegres e pessoas de diferentes classes dividindo um mesmo ambiente, um ponto de espera de ônibus. Muita gente poderia interpretar que a mensagem que Frida queria passar é exatamente a de integração, convivência, o lado social mesmo da coisa. Mas é aí que tá. Quem conhece um pouco mais a fundo a vida da artista sabe que na realidade existe uma coisa extremamente sombria nessa tela. Esse desenho foi feito no ano de 1929, exatos 4 anos depois que Frida quase morreu em um acidente de ônibus. Em 1925, o ônibus que a artista estava bateu e capotou, deixando Frida empalada e presa em um corrimão de metal. Depois desse acidente, ela teve que passar por 32 cirurgias e passou a usar pelo resto da sua vida corpetes ortopédicos. Ela passou muito tempo de cama, mas acredita-se que o homem de roupa azul teria sido o homem que na vida real teria tirado a artista das ferragens. Frida é a mulher do lado do homem de chapéu. E essa cena nada mais é do que instantes antes de um drástico e terrível acidente que com certeza mudou a vida de todos os sobreviventes. Número 7. Mona Lisa, Leonardo da Vinci.
E é claro que ela tinha que aparecer por aqui, né, gente? Como é que a gente ia falar de mistérios em obras de arte sem falar do ícone disso tudo, a Mona Lisa? Sem dúvidas, você já ouviu falar sobre uma série de teorias sobre esse quadro. Por exemplo, existe o enigma do sorriso dela, que é tecnicamente indecifrável. Da mesma maneira, existe o enigma de quem seria a mulher da tela. Para alguns, uma prostituta. Para outros, a modelo foi Lisa Gherardini, a mulher de um mercador. Do mesmo jeito que tem quem acredite que, na verdade, não era uma mulher coisa nenhuma. Mona Lisa era simplesmente o próprio Leonardo da Vinci que se pintou em versão feminina. Bom, teorias à parte, eu preciso te dizer que existe um outro segredo sobre a Mona Lisa que anda mexendo com a cabeça dos estudiosos de arte. Em 2010, um professor autorizado chamado Vincenzo Silvano analisou a Mona Lisa no Museu do Louvre, em Paris, e descobriu que nos seus olhos haviam inscrições de números e letras. No olho esquerdo foram encontradas as letras L e V, que possivelmente representaram as iniciais do nome de Leonardo. Já no outro olho, as siglas parecem ser C e E ou B e E, e talvez fizessem referência às iniciais do nome de adivinha quem? Isso mesmo, da famosa dona do rosto que aparece na tela mais famosa do mundo. O número 149, seguido de um quarto número que está muito apagado, também foi encontrado, o que faz os pesquisadores acreditarem que Da Vinci pintou a tela na década de 1490, período esse que ele estava vivendo em Milão. No mais, basta concluirmos que os mistérios e segredos de Mona Lisa aparentemente nunca se esgotarão. A verdade é que existe muito mistério por aí que a gente vai ter que se conformar em saber que nunca vamos descobrir ou compreender. Mas e aí? Qual desses aqui da lista mais te deixou encucado? Conta pra gente aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!